Vamos entrar na lição de número 7 agora. Ok? Ok, pode ir. O sistema de apelo e suas implicações doutrinárias. Certo? Quem deu início a tal prática, né? Quem é que deu início a essa prática do apelo? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, essa prática do apelo depois da pregação, né, não foi iniciada com os apóstolos e muito menos na igreja primitiva. E nem o Senhor Jesus Cristo tinha tal prática. Essa prática ela foi inventada em 1820, né, por esse sujeito chamado Charles Finney, né, esse americano, né, advogado, que passa a entender que tem um chamado de Deus, né? Ele é presbiteriano, né? Infelizmente, né? E era presbiteriano, né? Chega alguém no escritório dele de direito e ele diz: olha, desculpe, mas eu não posso advogar sua causa, porque hoje pela manhã o Senhor Jesus me chamou para advogar uma causa maior. E que estrago esse homem conseguiu fazer na vida da igreja, porque parece o apelo uma coisa inocente, uma coisa simples da forma que ela é feita, como se ela não causasse mal nem à igreja, nem aos que ouvem, os descrentes que ouvem esse apelo, né? Finney, quando deu início ao chamado apelo, que ele chamava de assento dos ansiosos, ele apelava às pessoas a que se decidissem naquele instante da pregação por Cristo, e ele colocava uma cadeira para que as pessoas tomassem aquele assento, como mostra da sua decisão por Cristo. Esse ato de apelar, esse ato de chamar a pessoa à frente, de levantar a mão e vir à frente para receber a oração, ele começa com esse sujeito e tem tomado, né, causou divisão, né, na igreja presbiteriana nos Estados Unidos, em Nova York, e ele tem sido perpetuado ao longo dos anos, das décadas, e as pessoas têm recebido, às vezes, uma palavra contra o apelo como se fosse uma ofensa, ou como se estivéssemos contra uma doutrina bíblica, ou como se estivesse contra uma prática, né, do Senhor Jesus e dos apóstolos. Né? Então vamos pensar um pouco sobre a teologia, né, por trás do sistema, né, de apelo. Né? O apelo por decisão seria prática apenas cultural, sem nenhum fundamento doutrinário, né? É uma prática cultural sem nem no mínimo algum fundamento doutrinário, né? Finney, seu inventor, tinha uma visão distorcida e limitada da soberania de Deus. Por isso ele começa com esse movimento, ou melhor dizendo, com essa prática, né? Vamos então ver a teologia por trás do sistema de apelo. Para Finney, né, Deus era soberano apenas no mundo físico e não no reino moral, né? Cabia aos homens tomar as suas decisões. O homem era apto, o homem era capaz, ou é capaz de tomar essa decisão, se refletirmos a teologia de Finney, né? Para ele, essa soberania de Deus é limitada, né, apenas ao mundo físico, espiritual, e não tem nada a ver com o reino moral. Finney, né, dizia que o homem se encontrava limitado, para Finney, o homem se encontra limitado pelo livre-arbítrio, Deus é quem se encontra limitado pelo livre-arbítrio do homem, de tal forma que seu poder sobre o homem fica limitado apenas a uma persuasão. Deus, ele
tenta convencer. Daí que o pregador é esse instrumento de Deus, de dizer, olha, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Ou se você aceita Jesus, sua vida vai melhorar. Você precisa aceitar Jesus, Ele está com seus braços abertos, né? Você tem estragado sua vida andando num caminho de tristeza e de pecado. E esse seu caminho lhe levará ao inferno. Então Deus usa dessa persuasão e consegue convencer o homem. Porque Deus não pode, Ele não tem o poder de interferir no livre-arbítrio. Para Finney, o livre-arbítrio que o nosso pai Adão tinha no Éden, ele não foi perdido na queda. Para Finney não entendia a livre agência. Ele não entende que o homem ele não é livre para escolher entre o céu e o inferno, que o homem ele não é livre para rejeitar o chamado de Deus, que o homem não é livre para dizer não a Jesus Cristo. Finney, ele não conseguia ver isso. Ele achava que é o contrário, que o homem tinha livre-arbítrio e que por ele ter livre-arbítrio Deus não podia agir. Né? E essa compreensão dele de que o homem tem um livre-arbítrio é porque ele também não acreditava no pecado original. Né? Ele defendia, só um instante aqui, ele se encontra limitado pelo livre-arbítrio do homem, de tal forma que seu poder sobrenatural fica limitado apenas à persuasão. Vocês me desculpem aqui um erro no slide, tá? Eu não estava conseguindo passar. Ok, está dando certo agora. Finney defendia que a graça, ela torna possível a salvação a todos os homens, mas não era eficaz para ninguém. Ela torna possível o acontecimento, mas não faz acontecer. Tá? Finney também ele defendia que o Espírito Santo tem a função de cativar a mente, mas não exerce uma obra direta nela. Sua ação seria externa. Né? O Espírito Santo não age de maneira regeneradora na mente humana para que esse se interesse por Cristo. Né? Voltando à história do jovem rico, ele não consegue se interessar por Cristo por conta de que não houve a ação do Espírito. Se obviamente tivesse acontecido a ação do Espírito, ele teria se interessado, né, por Cristo, certo? Ele negava que a natureza do homem precisasse de regeneração. Apenas as suas escolhas efetuadas era que necessitava. Na concepção de Finney, o homem não tinha sido manchado pelo pecado original. Não existe essa história do pecado original. Tá? O que o homem pecava nas suas escolhas, as suas atitudes é que necessitava de mudança, e não uma transformação no seu íntimo, né, no seu espírito. Então ele negava que a natureza do homem fosse pecaminosa. Negava também que negava o pecado original, pois o homem nascia para ele, ou nasce na sua doutrina de maneira inocente, e se torna pecador por conta do ambiente que corrompe a sua inocência. Né? Ele usava de uma linguagem de filosofia, de psicologia, que o homem é produto do meio, não há pecado original, pois o homem nasce inocente e se torna pecador por conta de que está no mundo rodeado de pecado e que corrompe a sua inocência, e aí o homem passa a pecar porque é produto do meio. E continua Finney com sua teologia distante da verdade bíblica, né? Ele também dizia que o novo nascimento não é uma regeneração interior,
mas uma mudança de escolha. Então não é algo que depende do Espírito Santo nem de Deus, mas é algo que depende do esforço humano, que depende de um sistema de prática positiva, onde o homem pode dizer, eu quero Deus, do mesmo jeito que ele diz, eu vou deixar de fumar, e se esforça para deixar de fumar. Então, não precisamos da Bíblia, mas de bons livros de autoajuda nesse caso aqui, né? Então, o novo nascimento não é uma regeneração interior, mas uma mudança de escolha. O pecador regenera-se a si mesmo, porém a palavra de Deus mostra-lhe como fazê-lo, né? A palavra de Deus é quem diz como é que ele faz para andar nesse caminho com Deus, mas ele não precisa da ação do Espírito Santo. É um homem totalmente independente. Esse homem, segundo a imagem de Finney, né? Segundo os pensamentos de Finney, né? Para Finney, o homem é capaz de responder positivamente, né, a Deus, e não precisa de uma ação espiritual de Deus, não precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus na vida desse indivíduo, para que ele deixe, né, o pecado, para que ele seja liberto do pecado. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos que o pecado nos escraviza, mas para Finney o que nos escraviza é apenas as nossas vontades, e essas vontades podem ser superadas se a gente olhar para a Bíblia e ver o caminho. Não precisa Deus agir em nós. Por último, por esse motivo ele fazia apelo, né? Por todos esses 9 motivos que eu dei aqui, é que Finney fazia apelo, né? Ele cria que o homem, sem a ação de Deus, pode responder ao chamado Salvador de Deus para a sua vida. Vamos... Opa! Alexandre. Diga aí, Alexandre. Essa é uma dúvida. Esse Charles Finney é o mesmo daquela teologia sistemática, não é? Exatamente. Exatamente. De cara você já percebe que... Sim. Pode falar. Então, pelo que eu entendi da história aí, ele não é pelo lado ele, no caso, ele é arminiano. Ou só nessa parte da questão que ele é? Não, ele é pelagiano. Sabe? Pelagiano. Essa, né? essa eu vou precisar. Porque o arminiano, ele acredita no pecado original, né? Que o homem foi maculado pelo pecado original. Ele tem o livre-arbítrio, mas acredita que o homem precisa... que o homem nasce mal, que o homem nasce pecador. Mas ele acredita que não é tão mal, né? Armínio acredita assim, que o homem ele é bonzinho até certo ponto, e por essa bondade que o homem tem, ele pode se decidir por Cristo ou não. Mas Pelágio, ele é mais perigoso do que Armínio, né? Ele dizia que o homem não foi manchado pelo pecado, que o homem nasce bom. Entende? O homem é bom, sabe? Como diria os cariocas, o homem é bom. É bom. Então é um exemplo um pouquinho mais pesado ainda. Mais pesada. Embora os arminianos deem muito crédito a Finney, eles não só pela questão do apelo, né, mas por compartilhar de outras ideias teológicas de Finney, certo? Então, até muitos pregadores famosos, eu cito aqui na frente alguns deles, a gente vai perceber que essa influência de Finney, ele é muito reverenciado, certo? Ele é muito reverenciado, mas ele não era arminiano, ele era pelagiano. E como eu disse, mais o pessoal arminiano bebe dessa fonte, né? Então essa teologia que você está se referindo, de fato é a teologia, é esse mesmo Finney, tá?
Esse camarada, ele tem influenciado a igreja cristã ao longo das gerações, por todo o mundo. E a teologia dele, ela trabalha muito essa questão moral, de que o homem pode ter uma conduta correta, sabe? Ele vai muito para o campo da moral e da ética, sabe? Então, exatamente, é esse cara aí. Quando você pega a teologia dele, você percebe que, primeiro, você percebe que ela é muito rasa, uma tábua rasa, né? E você também, e você percebe também os temas dele. É uma pena que eu não tenho um aqui, né? Não, entendi. Eu tenho ela aqui online, aqui, eletrônica, só que eu tenho ela em espanhol. Então eu não cheguei a mexer nela, nem olhar nela ainda não. Mas uma última perguntinha, aproveitando esse gancho do Fini. Nessa parte de soteriologia, então, além dessa, aliás, tirando essa parte de soteriologia, de pelagiano e tudo mais que ele a gente pode aproveitar as outras doutrinas que ele traz também, ou tudo embasado nessa questão da salvação, por exemplo, na parte de eclesiologia, escatologia, por exemplo, outras coisas a gente pode aproveitar ou também não? Eu recomendo que não. Sabe? Eu recomendo que não. Porque assim, vocês vão encontrar na apostila alguém falar que tem alguma coisa lá positiva lá pelo meio, perdido da sistemática dele, certo? Então eu não tenho essa sistemática dele, mas assim, é alguém que sempre vai, sabe? Ele está partindo do pressuposto errado. Ele parte do pressuposto que não tem pecado original. Então, em dado momento, esse sujeito, sabe? Então, assim, eu não digo que se leia como pesquisa, né? Mas como informação mesmo. Isso, certo? Olhando com aquele olhar crítico. Uma vez que a gente tem material ou outras sistemáticas, quando a gente começa a ler, então a gente começa logo a perceber que ele não está de conformidade, sabe? Então eu não recomendo. Tá? Mas não, Davi tá com o dedinho levantado e tocando a campainha aí. É Davi? Sou eu aqui. Fala lá, Davi. Não, Pastor André, só assim, ajudando aí um pouco o Alexandre e a todos nós, é só para dizer o seguinte: toda teologia que começa ou que tem a sua essência humanista, que é o caso de Finney, já não é teologia, é qualquer outra coisa. É por isso que toda teologia que tem a sua essência no humanismo, o forte dela vai ser ética e moral, porque não resta nenhuma doutrina a qual ele possa desenvolver com profundidade, que tenha coerência com o texto bíblico. Porque se nega o pecado original, se nega a depravação total, então todo o encadeamento doutrinário está prejudicado. Ele não tem como desenvolver. Então seria uma contradição se ele desenvolvesse bem uma doutrina de Cristo mediador, se ele desenvolvesse bem uma doutrina da justificação pela fé. Isso é impossível. É impossível. Ele vai dizer que não precisa, assim, ele vai dizer que Cristo não morreu por nós. Pois é. Não precisamos do mediador e nem de alguém que morresse em nosso lugar. Para ele, Cristo morreu no lugar. Cristo não morreu por nós, morreu por alguma outra causa, segundo Finney, mas não por nós. Né? Então ele já nega a obra de Cristo, né? Certo? Adiante. Beleza. Só ia dizer que se a soteriologia, que é a base que deu base para a reforma protestante, de Finney, nega a expiação de Cristo, a expiação limitada, o resto está todo comprometido, não sobra mais nada. Ele tinha, como se diz, aversão a Calvino, a Constituição de Fé de Westminster. Era um sujeito que, para ele tinha uma coisa na cabeça, sabe? Que era assim, ganhar vidas para Deus, sabe?
E aí ele não media suas práticas, né? Ele se recusou a ir a seminários, a estudar em uma instituição teológica reconhecida. Então, o sujeito é alguém que não deve ser, como é que se diz, não deve ser avaliado como digno de crédito. Não, nem um pouco. Nem teólogo ele foi. Né? Eu posso dizer que até ele é um teólogo que vale a pena ser citado de maneira acadêmica para estudos, né, ou coisa do tipo. Olha, foge do caminho desse cara, né? Certo? Agora, olha só, uma vez que a gente deu aqui a teologia por trás do sistema de apelo, o que é que essa teologia traz, nós vamos agora em frente e vamos estar falando sobre os perigos do apelo por decisão, né? E a primeira coisa que vem aqui é que incentiva algo que não é incentivado na Bíblia, certo? O apelo incentiva algo que não é incentivado na Bíblia. Vocês me perdoem que essa parte aqui do slide não ficou, parece-me, como a outra, tá? Mas vamos em frente. O texto, ele incentiva algo que não é incentivado na Bíblia. O texto utilizado geralmente por quem defende a tese de que é algo incentivado na Bíblia não são bem interpretados. Quando as pessoas dizem, não, mas Jesus Cristo fez apelo. Né? É uma mal interpretação dos textos onde Jesus Cristo chama as pessoas para segui-lo. Né? Eles vêm e seguem-me. Ele não está chamando, ele não chama ninguém a recebê-lo como Salvador, vindo à frente, levantar a mão. É um chamado diferente, não é um apelo por decisão. É um chamado para segui-lo, para estar com ele, né? E esses textos geralmente são mal interpretados, né? Jesus, ele conclamou homens a que viesse a ele, mas nunca quis apelar a que viesse à frente como uma forma de decisão por ele, né, de ter fé em Cristo. Então, o primeiro perigo é que incentiva algo que não é bíblico. Então, nós devemos ter cuidado com isso, porque quando a gente incentiva algo que não é bíblico, a gente pode fazer pelo menos duas coisas. A gente pode estar fazendo com que a pessoa ela creia numa coisa que não é verdadeira, né? E depois a gente pode estar introduzindo na vida da igreja algo que desonra a Deus e que diminui a glória e a soberania de Deus perante aquilo que nós afirmamos como igreja dele. E nós não estamos aqui para essa finalidade, pelo contrário, né? Então, o segundo perigo é que ele provoca uma resposta emocional na pessoa, baseada na personalidade do evangelista ou na persuasão do apelo. Né? Então a pessoa ela responde apenas porque ouviu um bom pregador falando, um bom orador e tal, no final ele faz um apelo, a pessoa às vezes ela foi tocada nas suas emoções e naquele momento ele aceita Jesus, né? Geralmente há um aspecto emocional nesse apelo, né? Venha, né? Quem garante que amanhã você vai estar vivo, né? A sua vida tem sido uma desgraça e tal, né? Lloyd Jones, que não fazia apelo, ele diz que no seu livro Pregação e Pregadores, o Dr. Lloyd Jones, ele diz que certa feita ele pregou, o sujeito estava embriagado da igreja, ele percebeu que o sujeito estava emocionado, mas quando terminou o culto, ele nem sequer procurou aquele indivíduo, ele foi embora. No dia seguinte, quando ele volta à noite para o culto de oração, aquele mesmo indivíduo
para ele no seu percurso para a igreja, já perto da igreja. E Lloyd Jones diz que ele pergunta àquele indivíduo por que, ou melhor, o indivíduo diz: pastor, ontem à noite o senhor pregou de uma forma maravilhosa e me tocou muito. Se o senhor fizesse o apelo, eu teria recebido a Cristo ontem à noite. E aí o Lloyd Jones diz: então, o que lhe impede de irmos até a igreja agora e orar pela sua vida, você entregar a sua vida a Jesus? Ele fala: não, a vontade passou. Então Lloyd Jones diz: olha, se o que você sentiu ontem não durou nem 24 horas, né? Então não adiantava ele receber a Cristo dentro dessa situação, porque foi uma emoção que durou menos de 24 horas, não chegou a durar nem 24 horas. Então, o apelo, ele traz o perigo de provocar uma resposta emocional da pessoa, e não uma conversão verdadeira, né? E daí que o sujeito fala na campanha: não, porque a gente fez uma campanha e não sei quantas pessoas se converteu. Mas aí você fica procurando aquelas pessoas na igreja e aquelas pessoas não estão na igreja, né? Não estão na igreja. Eu tive uma experiência, vocês me permitam falar de uma experiência própria minha, mas ano passado eu tive uma experiência de estar com um pessoal aí que tinha umas práticas que não eram muito convencionais e tal, e no final de tudo eu recebi um relatório que não sei quantas pessoas tinham recebido a Jesus. E na igreja eu sei quantas pessoas estão, né? Eu sei quantas pessoas estão na igreja. Daí que a gente deve ter, né? Eu sei que vocês têm esse cuidado, quando eu falo nós, eu falo na igreja como um todo, porque há por parte de alguns irmãos um interesse pelo apelo, como se o apelo fosse mais do que a palavra, como se o apelo fosse mais do que Deus, tá? Então, há um outro risco, que é o risco de apenas mencionar o evangelho e não pregá-lo, e esperar que algo mágico aconteça, né? A exemplo das reuniões musicais e outros programas da igreja, os tais louvorzão e coisas dessa natureza. Você reúne a igreja e faz tudo, menos pregar o evangelho. E no final, um corajoso vai lá à frente e diz: quem quer aceitar Jesus? Né? Você não quer aceitar Jesus? Você precisa aceitar Jesus. Jesus morreu no seu lugar. Jesus lhe ama. Jesus não sei o quê. Jesus é um velhinho coitado, só falta dizer isso, né? E leva para esse lado de apenas mencionar o evangelho e não pregá-lo, certo? Então, um outro risco é o de esperar que os pecadores tenham poder inerente de fazer uma decisão por Cristo. E esses riscos são perigosíssimos, né? Então você vai dizer, se você está dizendo ao sujeito: venha, você precisa aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, você está dizendo a ele que ele pode fazer uma decisão por Cristo, porque era o que Finney, que inventou o apelo, é o que ele afirmava, que o sujeito poderia tomar essa decisão, certo? Vamos mais à frente. O risco do evangelista manipular uma obra que é reservada ao Espírito Santo, né? Daí que as pessoas até chegam a dizer: vamos vamos fazer uma cruzada e vamos trazer o pregador fulano de tal, porque ele é um homem capaz, né? Quando ele prega, multidões se convertem e tal. Então o evangelista manipula, né? A gente passa a acreditar que o evangelista pode fazer isso. E se a gente acredita que o evangelista pode fazer isso, então a gente começa a medir o ministério das pessoas que pregam o evangelho, né, como um ministério eficaz ou não, pelo número de seguidores que ele tem, pelo número de pessoas que ele está rebanhando debaixo da sua placa denominacional em nome de Cristo, né? Então a gente, quanto mais número, melhor, né? Voltamos a falar dessa situação, voltamos a falar sobre pragmatismo, né? Então há esse risco também. O outro risco
é que este método tende a produzir uma convenção superficial, né? Uma convicção de pecado superficial, onde a pessoa ela toma uma decisão por Cristo, mas ela não consegue perceber o seu estado de miséria. Ela é alguém que precisa de Jesus, mas ela não consegue ver o seu estado de miséria, ela não consegue ver que o seu pecado afetou de uma maneira terrível e que ela precisa de Cristo como mediador e precisa de Cristo como Salvador, como aquele que reconcilia o pecador com Deus, ou melhor, que reconcilia Deus com o pecador, né? Então, este método ele produz uma superficial convicção de pecado, né? Daí que os crentes logo começam a achar que não é tão pecador, porque já recebeu a Cristo, decorou 3 versículos da Bíblia. Então esse indivíduo passa a entender que seu relacionamento com Deus... Obrigado. Ele passa a entender que seu relacionamento com Deus não é de tanto valor quanto de fato é, porque ele não consegue perceber seu estado distante antes de Cristo. Ele não consegue perceber que é necessário uma conversão, um arrependimento genuíno, né, marcado pela obra do Espírito, para que esse homem tenha paz com Deus, né, para que esse homem tenha uma relação saudável com Deus. O próximo perigo, né, do apelo por decisão é o risco de encorajar as pessoas a pensar que o ato de vir à frente ou levantar as mãos as salvará. É o risco da gente ensinar errado as pessoas, porque a evangelização também, né, não deixa de ser uma oportunidade de ensino. A gente evangeliza ensinando, e aí você chama as pessoas à frente, ora por ela e ela está salva. Então a pessoa às vezes até sai com aquela convicção falsa de eleição, dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre, e bababá, já fui lá na frente, já... E aí ela mistura uma convicção arminiana com uma convicção calvinista. A convicção arminiana de achar que ela pode se decidir por Cristo, e depois ela pega a outra parte da doutrina, né, da eleição, e ela diz, não, eu uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu já fui lá na frente e não entende que a salvação ela acontece em 3 tempos, né? Nós fomos salvos em Cristo, estamos sendo salvos em Cristo e seremos salvos em Cristo, né? Então o sujeito agora às vezes sai para fazer o que quiser, tal. Então há esse risco de encorajar as pessoas a pensar errado a respeito da salvação, né, e ter uma falsa segurança, né, de salvação. Ainda há um outro perigo, que o apelo ele incentiva as pessoas a pensar que pode se decidir por Cristo, né? Você traz essas pessoas para a igreja achando isso, depois como é que você vai ensinar a elas que elas não podiam se decidir por Cristo? Como é que vamos dizer a essa pessoa? Não, mas fui eu que aceitei a Jesus. O pregador pregou, eu entendi, e eu que aceitei a Jesus, que eu levantei a mão, né? Então você vai trazendo as pessoas de maneira errada para dentro do corpo, e provavelmente quem traz de maneira errada, ensina de maneira errada. Então o apelo incentiva as pessoas a pensar errado a respeito da obra de Cristo e da salvação, né? Elas podem imaginar que elas podem se decidir por Cristo, que elas não são tão ruins assim, tá? Como diz os reformados, que ela tem lá uma pitada de bondade, né? E aí, o nosso último, né, nessa lista, nosso último risco, né, que é o perigo, que é o risco de dar segurança àqueles que permanecem sem se converter, né? A gente dá uma falsa segurança àqueles que ainda não se converteram, como se tivesse tudo certo. Eu imagino no dia do juízo, quando as pessoas dizem, mas aquele pregador que vai estar, que talvez esteja com ela no mesmo bloco de condenados, e a pessoa vai dizer, mas você, aquele cabra ali disse que eu estava salvo.
né, porque recebi uma oração, né, porque é isso que diz a pessoa, né, que acredita no sistema de apelo, que você vê na frente, você orou pelo pecador, então o pecador está salvo. Ele pode perder a salvação, mas se ele não pecar, ele está salvo, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito do sistema de apelo, desses perigos? Só um acréscimo, André? Sim, por favor. Eu acrescentaria até um décimo risco aí, que seria até uma integralização que a gente tem em parte de... Oi, Davi. Rapaz, a tua última fala estava muito boa, muito clarinha. O que aconteceu que ficou robótico? Cadê? Porque... eu sei internet, cadê? Melhorou agora um pouco mais? Não, ruim. Tá ruim. Concordo. E aí? Tá melhor agora? Tá melhorando um pouco mais? Tá melhor, bem melhor. Continua. Bom, eu já tinha um bocado de coisa aqui, vamos ver se melhora um pouco mais. Um décimo risco aqui ao sistema de apelo. O sistema de apelo e até uma organização que a gente fez na partida e é o risco de fazer apelo risco, o Alexandre tá muito ruim, voltou a ficar ruim demais. Não entendi a última frase sua. Peraí, deixa eu ativar a câmera de novo. Melhorou mais? Não. Tá boazinho, cara. A hora que eu ativar a câmera aqui, deu isso. Tá melhor? Tá conseguindo me ouvir melhor? Sim. Um pouco melhor. Tem um liquidificador rodando aí, entendeu? Não. Aqui tá em silêncio. Por incrível que pareça. Bom, eu vou tentar fazer só uma colocaçãozinha rápida. Um outro risco que eu colocaria aí é o que eu inclusive já vi durante 20 anos de igreja arminiana que eu fiquei, que é nessa forçação de barra em questão de fazer o apelo às pessoas, e até forçar a barra mesmo, literalmente, a ponto de 2, 3 obreiros lá para pegar o indivíduo e não sei como arrastar o infeliz lá para frente da igreja só para trabalhar coisa, que é o risco de você estar colocando dentro da igreja lobos. Justamente lobos, não são ovelhas. A gente acha que é ovelha e tudo mais, mas nessa distinção que até você citou aí da questão do juízo final, mas eu preguei o evangelho, eu dei o dízimo, eu fiz movimento e tudo mais, eu botei, impulsionei ele, impulsionou, porque Deus estava trabalhando para você fazer isso, mas que não é que você não tal. Isso é um risco que pode colocar, e é o risco que a gente tem de pode estar ajudando pelo lado financeiro, pode estar ajudando que o cara é inteligente para dar uma impulsionada em alguma coisa e tudo mais, mas a dor de cabeça que vai ter não paga esse sacrifício todo que a gente está fazendo de colocar lobos dentro do cercadinho de ovelhas. Exatamente. Seria, no caso, esse décimo seu aí seria a consequência de tudo isso aqui, né? Então, num dado momento, a gente é bem salutar essa sua observação, porque a gente chegaria a trazer, a gente traz, dentro disso, a gente traz uma ovelha que está travestida de ovelha, né? Não é uma ovelha, né? E daí que é o problema que a gente tem na igreja hoje, que essa evangelização que é mal feita, gera, falando de maneira otimista, uma evangelização mal feita gera ovelhas com má formação, né? Mas na realidade gera lobos, não são ovelhas, né? São lobos em peles de cordeirinhos, né? Exatamente. E para pagar as ovelhas que estão lá dentro ainda. Davi chamando. Davi, Diga, Davi. É o seguinte, o pastor André e Alexandre e Ricardo. A questão de apelo, ela já tem sido abandonada por algumas igrejas neopentecostais. Tendo em vista que como o próprio Alexandre já falou aí, é algo bastante constrangedor para o visitante. Então, o que eles
tem feito e tem dado certo para eles, para o modelo deles? Eles não fazem mais apelo. O que eles fazem? Eles envolvem a pessoa em diversos dias numa campanha, em orações para a prosperidade, em seminários para projetar 2013. E aí a pessoa, aos poucos, vai se ambientando àquela comunidade ali neopentecostal. Quando ela se ambienta, o pastor, o líder religioso lá, ele simplesmente convida aquela pessoa para o batismo. E aí é um batismo coletivo, de centenas de pessoas, assim, de uma vez só. Então a pessoa não precisa tomar mais aquela decisão, aquele constrangimento. Eles conseguem ambientar a pessoa. Porque o interesse deles não é, como dizíamos nós lá no pentecostalismo, ganhar almas ou salvar almas para Cristo. O interesse deles é mercadológico, é ganhar dinheiro, é financeiro. Então é negociar com vidas. Então a gente tem que ficar bem atento para isso, porque hoje em dia já nos neopentecostais isso já não é uma prática mais visível, como nós tínhamos antes nas igrejas mais históricas, pentecostais e Assembleia de Deus. Exato. Exatamente, meu irmão. Aí a gente, diante disso... Sim? Não, Ricardo. Eu ia dizer que, conforme colocado pela o apelo, ele é só uma consequência dessa questão teológica de se tirar Cristo do centro. Quando se tira Cristo do centro do Evangelho, você tem que rechear esse espaço com toda sorte de práticas humanas. O apelo é só mais uma delas. Você esquece o princípio regulador do culto, você se esquece de todo o resto, e aí você... eu também já presenciei isso a minha vida toda, e eles se coloca um fundo musical melancólico, que leva a pessoa a se emocionar, e o pastor começa a falar meloso, e começa a falar coisas genéricas a respeito do passado genérico das pessoas. Todo mundo tem um passado de pecado, então basta atingir esse público. E assim vai, a pessoa se deixa levar nessa onda e acha que está se decidindo por Cristo. Eu cansei de ver isso. E é só um efeito colateral dessa cosmovisão, que eu não diria nem cristã, mas dessa cosmovisão deficiente. E quando você tira Cristo do centro, não sobra nada. E aí você precisa rechear com teatro, com humanismo, com apelo, com teologia da prosperidade, confissão positiva, e por aí vai afora. Você está perfeito, a sua colocação, Ricardo, que essa quando você tira Cristo do meio, você coloca o homem no meio, né, no centro, né? Exato. Você tira Cristo, você põe o homem, então o homem é capaz de responder e tal, e geralmente esse tipo de pessoas que pregam e fazem o apelo, eles fazem isso colocando, não expondo o evangelho para a pessoa, mas eles colocam as bênçãos, né, e os benefícios do evangelho, né, não o verdadeiro evangelho, mas eles pulam a etapa, né, e colocam para as pessoas as bênçãos das boas novas e não a essência do que é as boas novas, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E se isso não for suficiente, faz terrorismo. Não entendi. Se isso não for suficiente, as bênçãos oferecidas, faz terrorismo. Faz terrorismo. Fala que vai matar, que isso, que aquilo. É verdade. É verdade, mas o terrorismo a gente já fez, né? Assim, eu tenho coisas assim, eu agradeço a Deus que Deus é misericordioso, né? E Deus nos age nas nossas vidas para nos trazer para perto dele, independente das nossas convicções, né? E Deus aí vai nos ensinando, vai nos corrigindo, e a gente não vira não esquece de todo o passado, porque Deus é tão misericordioso que em meio a essas situações Deus nos alcança, né? Deus nos alcança, né? E aí a gente vai aprendendo e vamos nos alimentando de um pão espiritual, de um alimento sólido, e vamos crescendo. Mas para a gente encerrar essa parte, diz
o autor da apostila, o que nós devemos fazer então, e diante disso, né, o que é que nós devemos fazer, porque não vamos fazer apelo, e então o que é que a gente faz? Né? Porque o evangelho pregado, ele requer uma resposta do homem, uma resposta negativa ou positiva, mas para isso não precisa do apelo, né? Nós precisamos confiar no poder da palavra de Deus para convencer e mudar vidas. Ela é o poder de Deus, então a gente deve pregar a palavra, né? Mais do que estar preocupado em uma nova artimanha para convencer o pecador a vir à frente, nós devemos estar preocupados em conhecer mais a palavra, porque uma vez que a gente prega a palavra, a gente vai pregar a lei de Deus, o caráter de Deus, a gente vai mostrar a necessidade que o homem tem de arrepender-se e de mostrar fé em Cristo Jesus, né? E nós devemos estar preocupados com isso, né? Nós devemos estar preocupados com a palavra, em sermos fiéis à palavra. E aí, o Lloyd Jones, ele nos diz como fazer isso, né? Ele diz que a nossa resposta, né? Lloyd Jones nos responde dizendo: o apelo deve fazer parte integrante da própria verdade, da própria mensagem. O apelo deve estar implícito ao longo de todo o corpo do sermão, bem como em tudo que o pregador faz. Então, a nossa mensagem, ela deve ser essa mensagem que leve o homem a pensar isso, né? Spurgeon, ele pregava e ele dizia: olha, eu temo pela sua vida, que diante da verdade da palavra de Deus, né, você continue vivendo uma vida de pecado, você continue vivendo a sua vida. Então, ele dizia que nas suas pregações, ele às vezes dizia: eu temo pela sua vida. Ele falava para o pessoal auditório: se você sair daqui hoje sem receber Jesus Cristo como seu Salvador. Mas em nenhum momento ele chamava ninguém na frente, né? Apesar de origem batista, ele era reformado, né? E aí os irmãos aí batistas não se ofendam, tá? A ideia é mostrar que Spurgeon, ele não fazia pregação, mas ele seguia esse pensamento, não fazia pregação, não fazia apelo ao término da sua pregação, mas esse apelo era contido na pregação do Evangelho, porque o Evangelho confronta o homem com o seu pecado, e nós devemos pedir a Deus sabedoria para expor essa verdade bíblica, as suas verdades bíblicas, na hora do sermão. Estruturar o sermão do modo que todo ele seja um apelo, como mostra o Lloyd Jones, né? O Lloyd Jones ainda diz que se você sentir do Espírito o desejo de fazer um apelo distinto do sermão, nunca será convidando pessoas a virem à frente, mas se dispondo a conversar com elas depois do culto ou em outras ocasiões, né? Mas não esse apelo dentro dessa estrutura que tem sido colocada nas igrejas ao longo aí das décadas, certo? Então, que a gente possa no nosso sermão ou na nossa evangelização fazê-la de modo que o pecador perceba que ele precisa, né? Mas, sobretudo, não vai adiantar a gente também elaborar boas técnicas na pregação homilética. Pois não, Davi? Pastor, eu só quero deixar as palavras da multidão que ouviu o sermão de Pedro, certo, de Pentecostes. Eles disseram: e nós, né? Que faremos? Isso, boa. E eu acho que a atitude não deve partir do pregador, mas parte do ouvinte que foi alcançado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. A gente vai ouvir o carcereiro falando a mesma coisa, a multidão falando a mesma coisa, e muitos outros no relato bíblico se posicionando dessa mesma forma. E o próprio Cristo, quando chama os seus discípulos, eles de imediato seguem, não houve apelo nenhum ali, foi o convite da graça. Então, exatamente, eu acho que a gente não pode jamais negociar esse tipo de apelo. E outra coisa que eu acho interessante também é que eu só vi até agora, dois casos interessantes. Um é Arthur W. Pink. Arthur W. Pink, a biografia dele nos diz isso, e eu ouvi o Ian Murray pregando sobre ele, sobre a biografia dele. E ele sofreu muita perseguição por parte dos calvinistas, ele dizia que não era um apelo, era um convite, tal qual Cristo fez, o convite da graça.
Mas por isso ele passou muita dificuldade quando ele saiu dos Estados Unidos e foi pregar, se não me engano, na Escócia, se não me engano, um conjunto de igrejas batistas lá escocesas. E aí ele foi bastante assim criticado por isso e praticamente terminou o ministério dele só num apartamento juntamente com a esposa dele, só escrevendo livros. Ele não foi muito bem sucedido nessa prática. Os calvinistas não o viram com bons olhos. E o outro, ele não fazia apelo, mas é um outro perigo também que se corre. O outro era George Whitefield. George Whitefield não fazia apelo, ele não fazia apelo, eu repito enfaticamente. Mas ele tinha uma oratória muito poderosa e persuasiva. É tanto que Jonathan Edwards o aconselhava por alguns momentos que ele reduzisse um pouco mais assim, o seu efeito na oratória e deixasse que o evangelho sobressaísse pelo poder do Espírito Santo. Porque aqui e acolá, George Whitefield fazia um pouco desse uso assim, abusivo da oratória que ele tinha. O que também não deixa de ser um elemento persuasivo que não vai substituir o apelo, mas que pode caminhar em paralelo com o apelo. A oratória, quando se abusa da oratória, quando se abusa da eloquência, da persuasão. Exatamente. Que a gente não pode esquecer do valor da palavra, né? Sim, que o Espírito Santo vai trazer pessoas à frente, ou mesmo que não seja à frente do altar, ou da estrutura de plataforma na frente da igreja, se não traz as pessoas, mas a gente deve ser instrumento de Deus para que o Espírito Santo leve as pessoas a Cristo por intermédio da pregação da palavra. Então que a gente não esqueça desse valor dessa palavra, bem observado, Davi, bem observado. Mais alguém? Alguém? Então a gente fecha aqui o sistema de apelo. Tá? Vamos à 8ª e última lição. A evangelização arminiana. Certo? Aqui nós vamos fazer um pouco da mescla entre a evangelização arminiana e vamos juntar com a evangelização dos puritanos. Certo? André? Sim? Pois não? Nossa, eu não sei como é que você tá por aí. Se quiser parar um minutinho aí pra descansar, tomar água aí, pode ficar à vontade, tá? Aqui a gente tá em casa também. Tranquilo, nós podemos proceder, já são 22 e essa é o último conteúdo, não demora muito, dá pra gente ir até o final. Obrigado pela preocupação, Alexandre. Vamos adiante. Então, vamos lá, evangelização arminiana, né? Uma evangelização influenciada pelo sujeito que falamos há pouco, Finney, e por Pelágio, certo? Pessoas que têm essa influência na evangelização, pessoas e movimentos que têm essa influência de Pelágio e de Finney na sua evangelização, né? Pessoas e movimentos influenciados por Finney, né? E Finney era influenciado por Pelágio, então já sabe no que dá, né? Não responda, viu, Davi? Eu acho que você vai dizer que dá em alguma coisa aí não muito... Tá bom. Brincadeira, tá? Pessoas e movimentos influenciados. Gosto tanto de Billy Graham, sabe? Billy Graham? Mas, gosto dele, mas não gosto. Não gosto dele. Não separe bem. Reformadas, né? Um homem, né, assim, de um ministério tão profícuo, mas tem influência de Finney, né? O Billy Graham. Parece que agora também. Ele está mudando um pouco a situação. Quem, Davi? David Wilkerson. Lembra dele? Que morreu esses dias? Não. Lembro dele. Tem um sermão dele muito bom na internet, já dublado não, é legendado em português, chamado um chamado à angústia, o sermão dele. Se o senhor tiver a oportunidade de ouvi-la, por favor, foi o último sermão que ele pregou e, se não me engano, no outro dia ele morreu. Mas é muito bom esse sermão dele. É um arminiano que tem meu respeito também. A gente, pela piedade dele, pela vida de Deus.
Meu irmão, porque a gente tem assim, a gente tem que ter cuidado para não nos tornarmos algo que Deus não quer que sejamos, né? Sim, com certeza. Então a Jocum, né? Eu tenho as minhas fraquezas. Temos. Ainda temos. A Jocum é esse movimento mundial tal que é influenciado por esse sujeito, né? A videira, né? O movimento de crescimento de igreja, né? Aí, eu boto aqui, né, vocês estão vendo aí, Finney não morreu, né? Seu pensamento teológico, ele tem perdurado e tem influenciado, né? Então o crescimento de igreja lá, né, o Peter Wagner e tal, esse pessoal aí, né, então são influenciados, né, por Finney. Então há muito de Finney, né, dessa teologia de Finney aí permeando até igrejas sérias, onde pastores têm pensado nisso, né, ou onde pessoas dentro de igrejas sérias que têm sido adeptos desse pensamento de Finney, né, do Charles Finney. Vamos em frente. A evangelização armeniana é uma evangelização influenciada por Finney, e é uma evangelização que se baseia no pragmatismo religioso, né, baseado no fundamento do que funciona em nome da espiritualidade, né? Em nome de resultados, em nome do crescimento, certo? E que é também uma evangelização que, baseada nesse pragmatismo, ela acaba sendo narcisista, né? De autoestima, né? O critério usado funciona, vai me fazer feliz, vai me ajudar, vai resolver os meus problemas, então tudo certo, ok? E também é uma evangelização marcada pela moralidade sem piedade, né? Então eu acho que vocês sabem bem o que eu estou colocando, né? Com certeza. Né? Então, o que é que Finney fazia? O que a gente estava falando da teologia sistemática de Finney, né, lá atrás, ela é marcada por Finney, né? Moralidade sem piedade, né? Certo? Sem piedade no sentido de vida piedosa, né? Obviamente, né? Certo que vocês estão compreendendo o que está aparecendo aí no slide, né? Verdade. Nós estamos voltando há alguns anos na Assembleia de Deus. Verdade. Certo? Então, é uma moralidade sem Deus, né? Existem ímpios que têm uma vida moral melhor do que muito crente, certo? Verdade. Com certeza. Não é? Os espíritos então, estão aí para dizer isso, né, pastor? Não é? Os espíritos. Exatamente. Então é marcado por essa moralidade sem piedade, por consequência, ou seja, uma moralidade sem Deus, né? E a gente sabe que não é isso que o Evangelho está a oferecer, certo? Então, o evangelismo moderno e suas implicações práticas, certo? Características do evangelismo moderno, né, desse evangelismo moderno. Primeiro, tem caráter de campanha de recrutamento, né? A gente deu uma pulada aí, mas tem uma relação muito íntima dentro desse movimento de evangelização arminiana, né? Eles evangelizam se baseando no que Pelágio e Finney defendia e também obviamente o que Armínio defendia, né? E essa evangelização dele, Finney,
deles, né, baseado no pragmatismo religioso, leva a uma prática evangelística que nós chamamos de evangelismo moderno, que é caracterizado por campanhas de recrutamento. Aquilo que você citou há pouco, Davi, quando fala de que não se faz mais o apelo, mas junta, né, vai fazer seminários e tudo mais, né, ou coisas dessa natureza, dessa ordem aí, né? Então ele é ocasional, como reuniões especiais com pregadores especiais, 3 dias de bênção, certo? Correto. E além de tomar esse caráter, esse evangelismo ele é ruim porque ele é prejudicial por uma série de fatores. Porque ele além de tratar o pecador do jeito errado, não trata como Cristo tratou o jovem, ele também trata os crentes de jeito errado, porque aí não são os crentes quem fazem acontecer essa obra, mas a responsabilidade da evangelização parece ser da cúpula, ou que só é possível um super pregador trazer pecadores, ser utilizado para trazer pecadores, ou trazer pecadores, como alguns mesmos dizem, né? Eu estava abrindo um livro aí de uma determinada casa publicadora e tá lá o título, deixa eu ver o que o cara diz. E aí quando eu começo a ler ali a apresentação do livro, o camarada diz assim: como é bom o crente sentir o gozo de trazer um pecador para Jesus, de convencer um pecador a vir a Jesus. E aí eu já fechei e eu digo, não vale a pena mais olhar se tem alguma coisa. Eu estava preparando uma mensagem, uma palestra, eu digo, ele não tem nada para mim aqui. O tema do livro parecia que tinha algum assunto para mim. E aí eu fechei e descartei, e agora eu me lembro desse fato, né? Então se pensa nesses casos que o pregador pode trazer alguém. E aí você faz o crente acreditar de que só aqueles homens é que tem a capa do Superman, né? E que você não é capaz, que o crente não é capaz, e ele não é capaz mesmo de trazer, mas que ele não é instrumento de Deus para pregar a palavra e mediante essa pregação dessa palavra, Deus agir na vida do ouvinte, do pecador que precisa se arrepender e aceitar Jesus, né? Se arrepender por obra do Espírito, obviamente. Então, é complementar ao funcionamento regular da congregação, essas obras de evangelização. Não é a vida da igreja. O crente não tem esse chamado específico de Deus, tá? A evangelização ela não é um imperativo aos seguidores de Cristo, não é dada como imperativo, né? É algo que faz para se complementar aquilo que a igreja faz. Então, outra característica do evangelismo moderno, e que a gente precisa estar atento para não viver desta forma o evangelho em nossas vidas, como membros do corpo de Cristo. Nós devemos pensar que o ministério da reconciliação, como diz Paulo aos Coríntios, é um ministério dado a todos os crentes e que deve ser vivido, né, como marca de que estamos ligados a Cristo, né, que estamos em Cristo. Pensa-se que uma ação, outra característica, que pensa-se que uma ação separada e distinta da adoração a Deus, né, pensa-se que é uma ação separada e distinta da adoração a Deus, que é algo que a gente faz longe, né, que o nome de Deus não é glorificado, né, que não é uma ação do corpo, mas vamos dizer que é um puxadinho do corpo, que é um... sei lá, talvez eu não possa usar essa expressão aqui não. Vamos dizer que é alguma coisa que pode ser feita, e parece que aqueles que fazem são, por alguns vistos como melhores, como super-homens, e outros que não fazem são maus, são crentes fracos, eu não sei. Então pensa-se que é uma ação separada e distinta da adoração a Deus, mas se enganam quem pensa assim. Por último, são encontros onde se faz de tudo para garantir da parte dos perdidos um ato de fé, né? Então vamos plantar até bananeira de cabeça para baixo para que alguém possa vir à frente e ali receber o Senhor Jesus como Salvador.
Então, essas características do evangelismo moderno, elas são, entre outras, elas são maléficas e danosas, mas é nesse tipo de prática que pensa os arminianos em evangelização, né? E a gente não pode pensar nisso. Eu sempre repito que a evangelização é parte da vida da igreja e que essa evangelização pode ser feita em eventos. A gente pode pregar o evangelho para 1.000 pessoas, para 10.000, para 1 milhão. Mas isso não tira do crente a sua responsabilidade como membro do corpo de evangelizar no seu dia a dia, de fazer a evangelização acontecer como nos tempos primitivos. Os nossos irmãos primitivos, segundo o relato de Michael Green, no seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, ele diz que até a decoração da casa de um crente do primeiro século tinha a finalidade de evangelizar. Com isso, ele não está dizendo que você troca a palavra por decoração para evangelizar, mas ele está dizendo que você tinha um quadro na sua sala e alguém chegava e perguntava a respeito daquele quadro, e ali era a deixa para você falar de Cristo. Você começava a explicar o quadro, que é algum símbolo da sua fé, do seu cristianismo, e você, do cristianismo, e daí você expor para a pessoa a verdade de Deus, expor o caráter de Deus, expor a lei de Deus, expor que o homem precisa se arrepender, ter fé, exercer fé em Cristo, e só assim ele será justificado, né? Só assim ele será reconciliado, só assim ele alcançará a graça salvadora de Deus por intermédio da obra perfeita de Cristo. Então, a evangelização é parte da vida do crente e ela não deve ser feita apenas quando todos saem para fazer, como se fôssemos medrosos de dar o nosso testemunho individual. Então, nós precisamos pensar nisso e viver isso, né, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante. O evangelismo puritanos e suas implicações práticas, ok? Aí vocês agora deram risada, né? Gostaram, né? No que eles acreditavam acerca da conversão, né? No que eles acreditavam acerca da conversão. Para os puritanos, ela era uma obra da graça divina. Nem o pregador podia fazer alguém aceitar a Jesus, e nem o ouvinte da pregação do evangelho poderia aceitar a Jesus por vontade própria, né? Para os nossos irmãos puritanos, o pai elege de maneira incondicional, né? O filho redime de maneira objetiva, né? E o Espírito Santo aplica eficazmente a redenção àqueles por quem Cristo morreu na cruz. Então, no seu entendimento, primeiro eles acreditavam que era uma obra totalmente divina, né? Totalmente divina. E, em segundo lugar, para os puritanos, eles acreditavam que a conversão era uma obra do poder divino, do poder de Deus, né? Ela é feita pelo Espírito, o qual age na mente e no coração do pecador, restaurando todas as suas faculdades, fazendo-o capaz de responder positivamente ao convite do Evangelho. Não é o contrário. Primeiro vem a ação de Deus por meio do Espírito, fazendo com que o pecador agora olhe para Deus e creia em Deus. E não o pecador olhar para Deus, crer em Deus e o Espírito Santo vem fazer morada nele. É um caminho inverso, né? É o caminho de Deus e não o caminho humanista, não o caminho arminiano, certo? E por último, né, dentro desse ponto de como eles acreditavam na convenção, eles acreditavam que ela é uma obra da liberdade divina. Só Deus é quem podia torná-la realidade, né? Conforme Romanos 9, verso 16, né? E é Ele quem determina quando e onde um pecador será salvo.
né? Então a gente não precisa ficar preocupado se estamos evangelizando. Agora, se a gente não estiver evangelizando, devemos nos preocupar, né? Porque o Senhor espera isso de nós, certo? Dito isso, vamos adiante e falemos um pouco sobre as principais características evangelísticas dos nossos irmãos puritanos. Primeiro, eles apresentavam sermões sempre evangelísticos baseados na Bíblia, né? A nossa mensagem, ela tem que ser evangelística, certo? Essa era uma característica dos puritanos. A sua pregação era um sermão evangelístico embasado biblicamente. Não por modismo, não por isso e aquilo outro, mas embasado pela Bíblia, que é o suficiente. Nós temamos em querer fazer alguma coisa mais, mas é o suficiente. A segunda característica do puritano, me permita ainda um parênteses aqui, que para o puritano, o pregador, o texto não apresentava sermões sempre evangelísticos baseados na Bíblia. Para o pregador, o texto não no sermão, mas o sermão no texto, ok? Certo? Ele não usava o texto como uma desculpa, mas era o próprio texto, né, quem era utilizado. Então a pregação evangelística tinha cunho doutrinário, né? O pregador, ele pregava todo o conselho de Deus sem medo. Pregava a doutrina do pecado, a doutrina de Deus, proclamava de forma completa a doutrina de Jesus Cristo e pregava com detalhes a doutrina da salvação. E aqui, essa prática puritana é uma prática bíblica, porque nós percebemos que Jesus Cristo, ele evangelizava ensinando, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os relatos bíblicos nos mostram que essa evangelização primitiva era uma evangelização que era feita ensinando, e a própria ordem que Jesus Cristo dá à sua igreja para a obra de evangelização está incluída isso, né? Esse aspecto que nós devemos evangelizar ensinando. No texto da Grande Comissão, Jesus Cristo ele diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Ide por todo mundo, no verso 19 antes, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, né? Então, essa é a prática de Jesus, e ele manda a igreja com esse pressuposto de que a evangelização, ela deve ter um cunho doutrinário, de ensinamento e de ensinamento. Paulo passou não sei quanto tempo em Coríntios, 1 ano e 6 meses pregando, e a sua pregação evangelística havia conteúdo de ensino. Ele estava evangelizando e ensinando enquanto evangelizava, né? Então, a pregação dos puritanos, outra característica da evangelização é que eles tinham, na sua mensagem, usavam a doutrina, né? Tinham um cunho doutrinário. E por último, né, das três características principais, né, do evangelismo puritano, é que a pregação evangelística deles era experimentalmente prática, ou seja, recebidas na mente e experimentadas e vividas no coração. Com isso, não queremos dizer experiências místicas separadas da Bíblia, mas eles experimentavam a teologia do ensino, e aquilo mesmo que eles pregavam era aquilo que eles viviam, e eles proclamavam o homem que estava afastado de Deus a virem até Deus, na esperança de que Deus tocasse no coração do pecador enquanto eles pregavam, para que a palavra exposta trouxesse esse pecador a experimentar, né, a verdade de Deus. Então a pregação evangelística puritana era experimentalmente prática, né, que é o tipo do calvinismo que, quando se fala em calvinismo, geralmente
se fala sobre o calvinismo experimental, e esse é o tipo de calvinismo que mais me enche os olhos. Porque a teologia, se ela não tiver para nós um valor prático, de nada adianta. Não tem valor algum se a teologia não tem valor prático, se a gente não vai à prática, se a gente não vivencia isso no nosso dia a dia. E eles vivenciavam isso na sua prática evangelística e como testemunho de vida, né? Então, eles não estavam procurando ou preocupados em fazer crentes nominais. Eles não estavam preocupados em trazer mais alguém para debaixo da placa denominacional. Eles estavam preocupados em fazer crentes de verdade, de ser instrumentos para que Deus fizesse, né, crentes de verdade. Então, diante disso, né, fica aí um exemplo para nós, além do exemplo de Cristo, né, o exemplo puritano. E eu concluo aqui dizendo que só existe um meio de evangelizar, que esse meio de evangelizar só existe um meio de evangelizar, e é aquele que diríamos que só existe um meio de evangelizar. É aquele que prega e esclarece o Evangelho de Cristo em sua totalidade, trazendo dele toda explicação e aplicação, glorificando a Deus, reconhecendo-o como o Senhor soberano e dando ao homem o seu devido lugar, em busca do favor e da graça divina, clamando desesperadamente por misericórdia. Esse deve ser o nosso jeito de evangelizar. Esse é o evangelismo reformado, centrado em Deus e não no homem. Amém. Muito bem, obrigado. Chegamos ao final, meus irmãos